Olá! Ai, meu Deus, estamos aqui, não acredito. Olha, estamos em Gente, família olha, aqui, viu? Porque que vergonha, né? Não sabia se fazer não, tudo sozinha. pedir desculpas que, olha, problema no YouTube, na transmissão, primeira vez que acontece é no próprio YouTube. Aqui no Instagram teve uma falha ali também, não sei se é própria, enfim, e, tecnicamente algo aconteceu. A gente vai estudar melhor para ver o que aconteceu, mas vamos continuar, tá? Antes tarde do que nunca. Porque também a agenda do casal é muito lotada. A gente tem que aproveitar hoje para ganhar essa expertise, essas dicas práticas do casal Áreas, tá certo? Então, nós vamos continuar, tá? Nós vínhamos conversando sobre a preparação para as preceptorias, né? A preceptoria, que é esse meio individual, né, de assessoramento educativo que o Colégio Bosque Mananciais oferece às famílias do colégio. Então, na prática, nós temos aí 4 preceptorias anuais, em que os pais conversam com o professor preceptor do aluno. Cada aluno no colégio, da educação infantil até o ensino médio, sempre terá um professor ou uma professora preceptora que acompanha o desenvolvimento desse aluno no seu todo, como pessoa, né? Além das questões intelectuais de aprendizado, mas também o desenvolvimento como pessoa integral. Então, nós conversávamos aqui com o casal Áreas, estava muito boa a conversa, e eu os questionava no sentido de que, olha, vocês têm tanta experiência, estudaram tanto, estão há mais de 10 anos estudando sobre orientação familiar, educação de filhos, o Alexandre Arias, que é médico pediatra, são formados pela Universidade La Sabana em orientação familiar os dois. Heloísa, professora, né, de ensino religioso e de música do Colégio Bosque Mananciais. E eu perguntava para eles, ainda assim vocês precisam de assessoria educativa do colégio? E eles disseram que sim, né? Até porque cada filho é único, né? Cada filho é um desafio novo, né? É uma história que começa com um plano muito específico de vida, né? E aqui queremos realmente animar os pais a pensar na preceptoria como uma ferramenta para orientar o plano de vida do seu filho, o projeto de vida do seu filho, né? E quanto mais nós cuidamos desde quando eles são pequenos, né, desse projeto de vida, melhora a condição dos filhos de realmente fazer frente aí aos desafios da vida, né? Porque a vida, nós sabemos que não é fácil, né? Precisamos ajudar os nossos filhos a crescerem fortes e felizes, né? A missão do nosso colégio é ajudar os pais na educação dos seus filhos. E nós queremos trazer aqui um casal que realmente aproveita muito da ferramenta de preceptoria, mesmo tendo estudado tantos anos e experiência de 6 filhos, experiência como médico pediatra, né, como professora. Nós queremos realmente sugar, né, aproveitar todas as dicas práticas que esse casal tem para nos dar. Então, vamos retomar da pergunta ali inicial, bem importante para ajudar aqui as nossas famílias, né? E como os pais devem se preparar para uma preceptoria, né? E aí eu deixo a palavra com vocês para a gente não tomar aí mais tempo, né? Vamos lá. Tá bom, olha, nós vamos tentar ser bem práticos agora, né? A gente queria fazer uma introdução bonita, mas agora, assim, no auge da hora aí, a gente vai falar, então, assim, bem claro, né? Como que a gente se prepara? Nós temos, assim, 6 filhos e na época de preceptoria é uma luta, assim, para organizar os horários de nós dois. E uma coisa muito importante na nossa vida é que a gente gosta de estar juntos. O Alexandre faz questão de estar junto nas preceptorias, o que é muito bom, porque não somos sozinhos, né? Não sou eu que educo os filhos, nós dois educamos os nossos filhos. E essa é a principal... o nosso principal desafio, encontrar um horário. Primeiro nós vemos o horário disponibilizado pela escola, entendemos, né, a necessidade de ter esse horário, e aí então nós tentamos da melhor forma possível nos adaptar. Nem que algumas vezes, antes mesmo da pandemia, já fizemos preceptoria pelo telefone, eu no telefone, estava com um bebê pequeno doente, o Alexandre foi até a escola, e a gente ligou numa chamada de vídeo para que eu pudesse participar da preceptoria. Então, assim, são dicas aí bem práticas, a gente está sempre junto. Agora, na pandemia, o Alexandre no hospital, eu lá na chácara da minha mãe, nós conversamos com os professores, mas sempre juntos, porque é assim que a gente leva para frente a vida dos nossos filhos, né? Nós vemos muito a importância do protagonismo dos pais. O Alexandre gosta bastante disso, né? De termos nas mãos aquilo que a gente quer falar para a professora, para não chegar lá só ouvir da professora o que ela quer de nós,
Mas nós, assim, o que nós queremos do colégio? O que nós queremos que o colégio traga e desenvolva aí nos nossos filhos? Até em relação a isso, assim, teve um caso bem prático, assim, que a professora falou assim pra gente, olha, o seu filho tá ótimo, tá tudo bem com ele, tá ótimo. Ele é um fofo. As 5 dimensões que nós vamos falar depois, as 5 dimensões, tá tudo bem. Eu falei assim, mas como assim? Tem que ter algum defeito, tem que ter alguma coisa errada, tem que ter algo para melhorar, porque, né, precisa ter, né? A gente coloca as professoras e os professores à prova. Eles devem nos amar quando a gente chega na preceptoria, porque a gente pede as coisas. Então é o seguinte, olha, nós estamos vendo isso. Enquanto estávamos no YouTube, eu estava falando um pouco do passar um tempo com o filho para conhecê-lo, porque a gente precisa chegar na preceptoria e falar da mesma pessoa, né? A professora tem um olhar, nós temos outro olhar, mas a criança é a mesma. Por mais que às vezes ela haja de forma um pouco diferente na frente dos estranhos, né? Na escola eles fazem coisas que a gente às vezes não acredita, porque em casa eles têm mais manha, mais liberdade, mas no geral nós falamos da mesma criança. E para falar dessa mesma criança a gente tem que conhecer e tem que ter dentro de nós qual é o nosso projeto educativo, o que a gente quer para os nossos filhos. E aí chegar para os professores e dizer, ó, nós queremos isso. Então, esse nosso filho, já algumas vezes, vários professores falam que ele é muito bom, que ele é tranquilo, que ele ajuda, tal. Então, nós chegamos numa conclusão assim, tudo bem, ele é bom, ele é fofo, tá tudo certo, mas o que pode melhorar? Então, chegou uma preceptoria que a gente falou assim, tá, ele vai bem, nota 8, né, falando do filho mais velho. Não, mas a gente quer... Então, vamos buscar o 9, então? Já que tá tudo ótimo, tudo bem, então como que a gente pode buscar o 9? Então, assim, a gente está sempre se desafiando, né? Nós queremos formar bem, queremos, assim, que os nossos filhos façam a diferença na sociedade, não é isso? Então, nós precisamos exigir, acho que esse é um perfil nosso, assim. Como que nós fazemos, então? Conversamos bastante, né, Alexandre? Quando a observação dos filhos está boa, assim, não precisa de muita conversa, porque a nossa conversa é diária. Todo dia aconteceu uma coisa com o filho, conta. Não deixa passar. Aqui em casa a gente faz assim, o Alexandre passa bastante no hospital, em alguns momentos ele liga lá do hospital pra gente. Alguns anos atrás eu ligava na hora do almoço, ou a gente mandava vídeo de algumas coisas que estávamos fazendo aqui. Agora na pandemia, eu mando todos os vídeos, alguns vídeos assim de música que eles estão fazendo, lendo juntos, trava-língua, essas coisas que tem que mandar para o professor, né? Eu gravo e mando no WhatsApp do Alexandre. E aí já é uma ferramenta mais fácil para eu enviar na plataforma. E assim o Alexandre já fica sabendo o que está acontecendo ali na nossa casa, no dia a dia, por mais que ele esteja distante. Mas uma coisa que eu queria falar, que ela não manda só as coisas boas que acontecem. Esses dias ela mandou um vídeo, mandou uma foto de um dos filhos que não está querendo comer a comida. E falou assim, olha o que eu estou passando aqui, nesse momento e tal. Foi tão legal que eu não consegui ligar na hora, porque eu estava com um paciente e tal. Daí logo depois, assim, ela mandou outra foto dele dando risada, assim, com um prato vazio. Eu até postei no meu Instagram, que eu achei muito legal. Ele comeu tudo. Então, na hora que eu liguei para ele, para ver, né, já tinha... Né, eu liguei assim para falar, nossa, que legal, né, filho, que você venceu, que você foi forte, que você conseguiu comer verdura, e raspou o prato. Então, é legal, né, tem que tomar cuidado, porque a gente falava de protagonismo do pai na educação e da mãe, e culturalmente existe um pouco assim, que o pai, o homem, ele meio que exime dessa questão e delega mais para a mãe. E às vezes fica perguntando assim, e aí, tá tudo certo com nossos filhos? Tá educando bem eles, né? Tá tudo certo? O que deu lá na preceptoria? Deu tudo certo? Como se não precisasse estar presente, né? E não, né? Eu até queria contar uma situação que há uns anos atrás eu estava trabalhando muito. A gente trocou de apartamento, então tinha que fazer muitos plantões. E daí a nossa casa quase caiu, porque a Heloísa estava muito sozinha com os meninos, e até a escola nos ajudou bastante também nessa situação.
E então eu tive que rever, assim, eu pensei assim, nossa, tá no Colégio do Bosque, um super colégio. Eu acho que eu consigo, durante um tempo, sair um pouquinho de cena, trabalhar e tal, mas não, né? E aí, a gente entra num tema bem importante, né, nisso que o Alexandre está falando, que é falar a verdade e às vezes, trazer a intimidade da nossa casa na preceptoria. Sem medo, assim, porque a gente sabe, acredita muito no sigilo que existe, né? Nós estamos ali com a única interesse, o único interesse de fazer o nosso filho crescer. É só isso, né? Não tem nenhum interesse aí da escola de divulgar qualquer coisa da nossa vida. Imagina que eu já sou professora da escola, o Alexandre é palestrante da escola, poderíamos ter vergonha de contar certas intimidades nossas no sentido, o que vão pensar de nós. Mas a gente nunca teve isso. A gente chega e fala, olha, infelizmente estamos passando por uma dificuldade, o Alexandre está muito fora, talvez, ou nasceu o filho pequeno, estamos muito cansados. Então, em alguns momentos, nós precisamos falar essa verdade para a professora e dizer, olha, estou sendo mole, ou estou cansada, não sei, não estou conseguindo conversar direito, né, com meu marido. E essas coisas, a professora começa a ter um outro olhar para a criança e também se prepara para nos trazer assim, sugestões e ajuda. Então, por exemplo, se a gente não conta como é a rotina, ou conta mais ou menos como é a rotina, por medo do que a professora vai falar, nunca a gente vai conseguir ver nosso filho crescer. E nós vemos assim que todos crescem, a preceptoria não é para o filho, é para a família, né? Todos crescemos com as preceptorias. Então, se a gente quer que um filho coma direito, ou que ele tenha ordem, se isso não estiver enraizado em nós, não vai acontecer com a criança. Então, às vezes eu preciso dizer para a professora assim, olha, ele toma o café da manhã na cama, ou ele não toma café da manhã, só tem uma mamadeira. Às vezes a gente esconde isso de medo, né? Ai, o que vão pensar? Ou de vergonha também. Ou de vergonha. Mas se a gente não falar essa verdade, não vai ter como essa ajuda vir da escola, né? Então, isso nós entendemos bastante. E outra questão também foi a questão de sermos parceiros e não adversários, né? E a gente passa as dificuldades para aprender a crescer. Então, talvez algumas das nossas preceptoras devem estar rindo aí, lembrando das histórias, né? Mas teve algumas vezes, assim, aconteceu de discutirmos na preceptoria, né? E do Alexandre dizer, não, mas é que a Heloísa, eu já falei, ela não fez isso, tal. E eu saí da preceptoria, olhar para ele e falei assim, Alexandre, você não fala de mim para a professora, tá? Então, isso fez a gente crescer e entender, assim, que nós tínhamos que ser parceiros primeiro, conversar antes. O que a gente vai falar para a professora? Nós não estamos bem nesse momento, ou a gente está vivendo alguma dificuldade? O que nosso filho está passando? Esse filho está passando uma necessidade porque nós não estamos dando atenção para ele suficiente? Qual que é? O que ele precisa? E vamos ser parceiro nisso, né? Nessa questão. Impressionante como a preceptoria une o casal, não é verdade? Ajuda, né? A que trabalhem juntos, que se conheçam mais, inclusive. É isso aí. Se você quer que o seu, né, se você, como a gente estava falando antes, se você quer, você tem algo que você quer passar para o seu filho, se você não colocar isso em prática junto com o seu marido, nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá, né? Então, precisamos, às vezes tem arranca-rabos, diferenças, enfim, somos diferentes, mas a gente tem que se entender e chegar num ponto e dizer, não, somos parceiros, não somos, né? Vamos crescer com isso. Então, foi um aprendizado nosso, né, nesses 11 anos aí de filhos, né? Onde a gente foi aprendendo a falar a mesma língua e a combinar. Então, tem um outro ponto importante, assim, nessa preparação da preceptoria, os projetos, os propósitos. Então, como que a gente vai colocar em prática? O Alexandre gosta muito de anotar. Ele fala para a professora, eu vou anotar tudo aqui que você está falando. Né? Eu falo isso para não achar que eu estou fazendo outra coisa, né? Eu falo assim, ó, estou anotando, para a gente depois lembrar. E eu acho que também é bem importante o pai estar consciente que a preceptoria é uma grande ferramenta,
quando a gente comentou na gravação, né, quando a gente falava no YouTube, né, que talvez muita gente não assistiu, mas que é uma super ferramenta e nós pais deveríamos insistir para ter a preceptoria e não o contrário, tinha que chegar lá antes, né, tinha que preparar, porque realmente é né, uma forma da gente educar melhor, conhecer melhor nossos filhos. Mas também a gente tem que seguir o que se fala, o que se compromete. Então, aconteceu já algumas vezes, né, Luiz? A gente chegar assim, olha, eu não consegui fazer isso. Mas tem que falar também, né? Olha, Sim. eu não consegui, que nem uma vez falaram assim, olha, você tem que tentar organizar. Como a gente tem gêmeos, que vão fazer 6 anos, então, é bom que tenha um guarda-roupa para um guarda-roupa para o outro, a gente tem que comprar, dividir, imagine, que é a condição. Separar algumas coisas. E a gente estava com essa dificuldade. E também, muitas vezes, a dificuldade também vem da nossa falta de vontade. Porque é uma coisa difícil de fazer, então a gente acaba protelando, né? E daí você protela, quando chega a outra preceptoria, você percebe que não fez. Tudo bem, pode acontecer, acontece conosco, aconteceu várias vezes. Mas o importante é que isso não seja algo de sempre, né? Porque senão a gente não vai crescer. E desanima também o preceptor de ter feito um combinado, de sair de lá legal, esse casal combinou comigo algo, e você chega lá e ele vê que aquilo não foi cumprido. E a gente está na estaca zero de novo. Temos que começar do zero de novo. E daí a família não consegue melhorar, a criança também não melhora, e daí parece que a escola não está ajudando, né? Pô, essa escola não está ajudando. Mas a gente tem que fazer o nosso papel de pais, nossa tarefa de casa. Outra coisa bem importante também que a gente viu muitas vezes, então eu vou falar isso aqui, espero que ninguém se escandalize que eu vou falar, mas eu acho que é um pouco consolador também que eu vou dizer. Eu e a Heloísa, a gente teve muitas crises assim, de relacionamento, tá? Ninguém acredita muito nisso, mas é verdade. Assim, algumas vezes assim, a gente estava em crise, né? Bebê pequeno, muito trabalho, muito cansaço. E como a gente percebeu como que isso reflete nos filhos. Então, muitas vezes, os professores, né, também sabem disso, a gente também sabe, a gente vê uma criança assim, com algum problema, alguma dificuldade, a gente já imagina, né, como será que está a família, como está essa mãe, esse pai, e então realmente tem que cuidar muito disso, né, cuidar muito do lar, cuidar muito do relacionamento do casal. A gente quer ter filhos mais fortes. Eu fui numa palestra ano passado, no colégio, daquele Luiz Brusa, da Polônia, que é argentino e tal. E ele falou assim, olha, eu vou contar o segredo para vocês aqui terem filhos felizes. Daí eu fui lá na primeira fila, lá, tal, vou anotar tudo que eu quero filhos felizes. Daí foi numa época eu estava numa situação um pouco difícil com a Heloísa. Ele falou assim, olha, 80% o casal tá bem. Eu falei assim, poxa, mas é muito difícil isso. Nós descobrimos. Não tinha coisa mais fácil, né? O casal tá bem, né? Poxa. Nós descobrimos assim que o cansaço mata muitas coisas na nossa vida. E o cansaço faz com que a gente empurre as coisas com a barriga, né? E com os filhos muito. Então, começamos a buscar subsídios para nos ajudar a diminuir esse cansaço. O que eu posso fazer como mulher, o que o Alexandre pode fazer como homem, o que a gente pode delegar, o que a gente pode dividir entre nós dois, para não sobrecarregar tudo para um só, e também o que a gente pode dividir dando para outras pessoas, para que a gente possa respirar e estar preparado para olhar para o seu filho e combinar com ele, né? Outro assunto que eu gostaria de trazer aqui, que também tem a ver aí com os nossos preparos da preceptoria, é a questão de querer que o nosso filho seja autônomo, né? Os estímulos. Então, muitas vezes, a escola traz muito isso. A nossa escola tem esse ideal de autonomia, e desde muito pequenos, já no infantil 1, eles têm que ir sozinhos até a sala, os que já andam, né? Então, colocar a agenda na mochila, ter aquela autonomia da garrafinha, e não sei várias coisas que são importantes. E depois essa autonomia vai entrando mais também nos encargos na casa, autonomia com trocar as roupas, então todas essas coisas. E a gente tem que querer isso. A gente tem que entrar com... esse projeto tem que ser nosso também.
Porque a professora vai trazer, né? A preceptora vai trazer para nós muitas coisas assim de autonomia. Olha, então vamos trabalhar que ele entre sozinho na sala, vamos trabalhar que ele faça tal coisa. Ou como aconteceu naquela historinha que eu contei de primeira, né? Que o nosso filho com 1 ano e 9 meses, a professora chegou e disse assim, ele não obedece, ele não cumpre nenhum dos combinados daqui, né? Mínimos para a idade. Então, o querer é muito forte nosso, assim. Eu quero, porque às vezes é difícil, é mais fácil dar a comida na boca, é mais fácil arrumar a mochila para ele, a gente mais rápido, gasta menos tempo, é mais rápido, colocar tudo no carro, você fazer para a criança. Então nós aprendemos, a preceptoria nos ajudou nisso, assim, nós temos que dar. E para isso precisamos de mais tempo. Então, assim, se tratando de crianças pequenas, também a gente não pode viver empurrando eles. Vamos fazer. A mãe do vamos, então, né? A mãe do vamos. Tem que pensar antes para que a gente possa colocar em prática essas questões de autonomia que as professoras nos pedem. E isso é bastante importante para nós, assim. Que é importante os pais... Não só desse comentário importante, né, da Heloísa, especialmente na educação infantil, como é importante que a escola seja um prolongamento do que se tem em casa, né, que se fale uma mesma linguagem, e a questão da autonomia ela é bem importante, né, é comum às vezes os pais chegarem na preceptoria e perceberem que os filhos fazem diversas coisas com autonomia no colégio e não fazem em casa, né? Então, esse é o sinal de alerta. Pais, olha, meu filho já mudou de faixa etária, né? Ele já é capaz, ele já pode segurar o garfo, ele já pode preparar a própria mochila, né? Às vezes, os pais se habituam a uma faixa etária e a criança vai crescendo muito rápido, né? Na educação infantil, e os pais continuam com os mesmos hábitos, né? Como que se mantém ali, olha, lidando com uma criança de 2 anos, como quando ela tinha 1 ano e meio, quer dizer, 6 meses já mudou, ela já consegue fazer mais coisas sozinha, e isso é muito bom, né? Então, essa flexibilidade, essa agilidade do pai de perceber, né, o que a criança pode fazer sozinha, e a professora está ali para ajudar, né, para ir realmente ajudando que eles vão crescendo fortes, né, para não ficarem fraquinhos, né? E em relação à autonomia, eu acho que o pai, o homem, ele tem um grande papel aí, porque a mãe, ela tende a não cortar muito o cordão umbilical. É verdade. De ficar dá assim, pena, dá pena. Dá pena, tadinho, né? É meu bebê ainda, não é? Então, deixa a chupeta, deixa o menino na cama, deixa a mamadeira. O pai tem a missão, assim, de cortar, né, o cordão umbilical da criança e fazer ela crescer, ela amadurecer, ajudar a mãe nesse processo. Claro, né, que às vezes é difícil para a mãe, as mães têm que ser menos leoas, e deixar o pai participar mais, porque às vezes a mãe reclama do marido que ele não participa, né, porque ela não deixa ele participar também. Né? Ele vai vestir a roupa, daí veste diferente, não veste a roupa legal, ela já critica, troca. Então tem que falar assim, ó, gente, hoje foi o pai que vestiu, né? Aqui em casa é um pouco diferente. Aqui em casa é o contrário. Quando os meninos estão bem vestidos e arrumados, eles foram arrumados pelo Alexandre. Cada casal tem o seu jeito de ser, né? Um pouco os papéis aqui só para ficar mais emocionante. Hoje a Babá chegou aqui, né, pra gente poder fazer aqui essa live. E aí o Thiago, de 2 anos, foi tomar banho, pegou a roupa para colocar no cesto de roupa suja. E ela, nossa, ele já tá colocando no cesto. Falei assim, méritos do pai. Porque a mãe, assim, é o meu mais novinho, não tem problema se eu colocar para ele. Ainda mais agora que a gente tá na pandemia, então ó, ele tá mais bebê em casa, enfim. Então, méritos do pai, que bom, né? Que bom que a gente divide isso. Outra coisa legal que a gente... Sim, continuando um pouquinho nessa questão de sintonia, né, entre família e escola, vocês sabem que o colégio, nossa proposta pedagógica, ela vai envolver todo esse acompanhamento, né, de aprendizado, de estímulos, né, mas tem todo um programa de formação humana, né, de formação de bons hábitos na educação infantil e depois, fundamental 1, a formação humana, a formação do caráter. E nós temos ferramentas muito concretas para ajudar a ter uma sintonia entre a família e a escola, né, são as fichas de virtudes, é um material que realmente está ali para isso, para ajudar os pais a terem mais condições, mais ferramentas, tornar mais prática essa tarefa de ajudar os filhos a terem bons hábitos, a crescerem nas virtudes, né?
Então, eu queria, tem a parte de formação, mas também a gente tem, por exemplo, o Lendo Juntos, um projeto do Fundamental 1, né, de leitura que envolve a família, uma leitura diária, né, de um texto. Quer dizer, é um esforço do colégio de ter essa sintonia, né, de ajudar os pais nessa sintonia e ajudarmos a falar uma mesma língua, que é o que dá solidez, é o que dá eficácia, né, o esforço educativo. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês utilizam essas ferramentas aí no cotidiano de vocês e dicas aí para os demais pais também. Sabe, Ivone, quando chegou essas fichas do infantil, né, quando eu descobri as fichas de virtudes do infantil, eu adorei. Até falei para Isabel, nós temos que divulgar mais, né? Eu como SEC, assim, até os outros os casais amigos nossos que têm filhos na sala vão lembrar que a gente fez reunião aqui em casa para contar sobre as fichas de virtude, o que é, as fichas também do ensino religioso, o que é, vem para casa, como trabalhar, porque para nós aqui vale muito a pena. Então a gente coloca assim na sala, gruda na parede, e para ficar fácil, né? E vai crescendo com eles. Tem um amigo do Alexandre que fala que a cada filho que nasce, a gente adquire uma virtude nova, porque a gente precisa daquilo para poder ensinar, né? Se o nosso filho, cada filho tem uma deficiência, tem uma coisa que vem pronta e tem uma coisa que precisa arrumar. Melhorar, sim. Melhorar. Todos nós. E nós crescemos, então, com isso. Então, muito... e rendem muitas histórias para levarmos na preceptoria, né? Do sou valente, como falo a verdade, né? Sou forte, como tudo que tem no prato. Então, algumas coisas que eu lembro agora, assim, que nós fomos trabalhando com eles por conta das virtudes. E isso gera aqui em casa também algumas reuniões, assim, de encargos, de conversas para dividir a nossa família, baseada nesse material, assim, todo que a escola nos traz, né, das virtudes. Então, o Alexandre gosta, assim, de ter essa reunião familiar, e os meninos, até um dos nossos filhos pede, quando nós vamos fazer de novo aquela reunião familiar? E onde a gente divide os encargos, né, Alexandre? Fala um pouquinho. Assim, uma coisa bem importante mesmo, é os pais decidirem juntos quais são os encargos precisam ser feitos e divididos entre a família. Então, assim, o pai participa, a mãe participa e os filhos participam. Então, a gente fez aqui em casa e deu bem certo, assim, né? Então, a gente saiu junto um dia desses. A gente aproveita, janta junto, se curte um pouco e fala aí do projeto. Conversa para os filhos aí. Então, a gente listou, assim, quais eram os encargos que a gente poderia fazer, e a gente não tinha empregado nem diarista, assim, durante todo o ano. A gente contratou agora uma pessoa, eu brinco, assim, né? A gente estava levando a Heloísa para um hospital psiquiátrico, assim, né? Então, antes de acontecer isso, a gente se endividou um pouco, assim, contratamos uma empregada, assim, para nos ajudar nessa fase agora final aí do ano. Então mesmo com a nossa empregada, né, que é maravilhosa, a gente continua com os encargos. Então, a gente tem que fazer uma lista do que pode ser feito. A gente mais ou menos imagina, assim, eu acho que isso aqui vai ser de tal, filho mais velho, mais novo, tal. Daí a gente já tem mais ou menos pensado o que a gente tem de encargos, são as tarefas do lar. Também, assim, a gente pode pensar, aqui a gente está tentando, sabe, com muita dificuldade, mas agora está melhor, instituir leitura dos nossos filhos. Assim. A gente quer que eles sejam leitores, bons leitores. Então, a gente pensa nisso, né? O tempo de leitura, horário melhor. A gente pensa em possibilidades, né? Tempo de TV, tempo de videogame, dia disso, dia daquilo. E essas coisas vêm também da orientação da preceptoria, porque a gente escuta do preceptor que um determinado filho está precisando fazer algo diferente. Então, a gente inclui nesse trabalho aí do encargo deles aquilo que ele está precisando. Então, um filho está precisando ser mais generoso, está precisando ajudar mais na sala, está judiando dos amiguinhos, por exemplo. Então, a gente vai organizar uma forma dele ser mais ajudante aqui em casa, dele ajudar mais com os irmãos para poder trabalhar aquilo que foi pedido, né, pelo preceptor. Ou então, por exemplo, esse negócio da leitura. Se um filho está com dificuldade na questão da interpretação de texto, está pobre, né, as suas respostas na escola, então a gente percebe que ele está precisando de um estudo maior. Então a gente coloca, então a gente vai mudando
de acordo com que a necessidade vai vindo. E quem nos dá também essa necessidade é a preceptoria. E para nós, assim, são muito ricas. Nós sempre saímos de lá com muito alegres, assim. Claro, às vezes a gente acha, né, e vê que os maiores têm mais conteúdo. Então a gente consegue falar com o professor mais conteúdos do que trazer, do que ajudar no filho. Mas acredito que não. Cada um na sua idade, na sua necessidade, a gente consegue trazer coisas para ajudar, né, para desenvolver na criança. Como os pequenos, a gente foca mais na autonomia, né, no estímulo. Os grandes, a gente já trabalha mais a questão do estudo, de como melhorar o estudo para as provas. Ser mais responsável, mais ajudante. Em relação a essa lista, Ivone, a gente então faz essa lista, a gente marca com os meninos uma reunião familiar. Então, nessa reunião, nós vamos passar para eles assim, olha, a gente pensou nessa lista de encargos, a gente queria que vocês escolhessem o que vocês querem fazer. Então, também é possível fazer isso. Daí, o filho participa da decisão, da escolha. Então, geralmente, os mais velhos vão escolher as coisas um pouco mais difíceis, e os mais novos, assim, a gente ajuda eles também. Ou não, porque os mais velhos estão ficando espertos, daí eles querem também uma... A gente negocia. Tem que negociar, às vezes. Mas foi engraçado que nessa reunião familiar, os meninos falam assim, a gente quer jogar mais videogame, porque na época, não se assustem também, mas a gente limita bastante em casa de videogame. Então, na época, eu acho que era uma vez por semana assim, que eles jogavam. Eles ficaram um tempo sem jogar, daí a gente colocou uma vez na semana. Então, eles queriam que fosse, eu acho que era 3 vezes na semana. Daí eu falei assim para eles, olha, vocês querem 3 vezes, a gente quer uma, então a gente toma, divide por 2, fica 2 vezes. Vocês acham justo isso? Daí eles assim, não, a gente aceita. Então ficou 2 vezes, eles querem uma nova reunião familiar para reivindicar essas 2 vezes. O que acontece? Eles jogam na sexta-feira videogame e no sábado. E são 2 horas para os 5 filhos. Então, assim, eles jogam muito pouco. Então, esses dias eu estava pensando, assim, eu acho que eu preciso realmente repensar, fazer uma nova reunião familiar para a gente fazer isso. Não precisa ser tão rigoroso também, Pode né? ser um pouquinho mais, tal. Mas, então, é isso que a gente faz e fez, tem feito. A gente está atrasado com a reunião familiar. Uma coisa legal também que a gente fez, de dicas para as famílias, assim, que a vida não pode ser, eu falei isso para um pai esses dias, no meu consultório, a vida não pode ser estudar e jogar videogame, né? Não pode ser só estudar e só lavar e passar. Não, a vida é muito gostosa, né? Então, a vida não pode ser só ver televisão e estudar. Tem coisas mais melhores, né? A gente comentava no começo dessa formação no YouTube, né? Que alguns não assistiram, da importância de educar na beleza, na verdade, na bondade, né? Que a gente tem que ter esses critérios mais elevados na educação dos nossos filhos. A gente vai acertar sempre, a gente levar isso em consideração. Então, a gente combinou aqui em casa que cada noite a gente faria uma coisa diferente com eles. Então, assim, tem a noite dos jogos, tem a noite da música, tem a noite da leitura, tem a noite do texto. Foi engraçado que eu não ia propor para eles o texto, assim, de diversão, porque eu achei, assim, que de segunda a sexta, assim, eu achei que ia ser uma coisa meio assim. E daí um dos meus filhos falou assim, mas pai, e o texto em família que a gente rezava antes, a gente não podia rezar? Não entrou na lista, na sua lista. Não está na lista. Então, nossa, eu vibrei, né? Assim, nossa, eles legal, nos surpreendem, né? Nos surpreendem a gente. Sim, então, sim. a gente fez para ficar uma coisa divertida, né? Só que a pandemia mudou muito, a gente não conseguiu fazer tudo pós-pandemia, né? Mas é uma ideia legal, assim, da gente fazer coisas divertidas com os filhos. E nessa semana que a gente fez isso, no começo do ano passado, já que a gente fez e tal, eles falaram assim, olha, pai, foi a melhor semana da minha vida, né? Jogar aqui, brincar, o dia da música, às vezes a gente está cansado, né? A Luísa é música e tal, e eles também são músicos, e daí a gente está cansado. Teve vezes que a gente até viu um clipe na televisão, assim, para, né, não deixar em branco o dia da música, para ter a música. Então, são ideias, né? A gente tem que ser criativo, não tem uma receita pronta, mas vale a pena. Sim. Muito legal, porque é isso, né? Falando de propósitos, né? De ajuste, de planejamento familiar, de, né? Planejamento da rotina.
Quer dizer, que dicas, assim, mais dicas, né, vocês dão para as famílias na hora de colocar em prática, né? Porque realmente você faz um combinado com a professora na preceptoria, às vezes trabalha toda uma dinâmica do lar que não está funcionando bem, leva para a preceptoria, a professora traz, né, algumas dicas, e aí os pais às vezes até saem com uma meta concreta da preceptoria, que esse é o esperado, uma ou duas no máximo, né, para cada filho. E aí, na hora de implementar, né, quer dizer, que dica vocês dão, assim, para realmente não passar em branco, né, para não ficar naquela situação de entra a preceptoria, sai a preceptoria e parece que nada foi feito, né? Vocês comentaram que tiveram situações assim, né? Que outras dicas vocês dão? Já deram várias dicas práticas da organização familiar, mas essa força, né, para a gente realmente levar adiante os nossos combinados, né, com a Eu vejo professora. assim o que a gente combina com a professora tem que ser aplicável à nossa casa. Então, se vem uma sugestão da professora que você não concordou, você acha que não vai conseguir, você tem que falar para ela, né? Olha, acho que está grande demais para agora, ou vou fazer algo menor. Ou você aceita e tenta. Ou, acho que o mais importante, assim, é sair com a ideia, o ideal que esteja, como você falou, pouco, né? Uma ou duas coisas que nós vamos mudar naquele tempo e que seja aplicável. E, por exemplo, assim, se você tem um costume, eu estou lembrando aqui agora, né? Do filho acordar e tomar café na cama. Você leva o café lá para ele porque ele é enrolado, ele demora para acordar. Esse costume não é assim de repente que você tira, né? Tem algumas coisas que você precisa ir aos poucos incorporando na rotina. Ou que você... então, você tem que, às vezes, adaptar alguma coisa. Ou que seja, o acordar antes, né? E aí o acordar antes, na primeira semana, dá certo, mas aí você começa a ficar super cansado. Aí você tem que entender também que você tem que dormir antes. Então, assim, é uma coisa pequena, sabe? Mas que no dia a dia da família gera um desconcerto, vamos dizer. Então, a gente precisa aplicar aquilo que a gente consegue. E se não consegue, dizer, ó, nesse momento agora eu não consigo isso, eu vou tentar o outro, né? Então, por exemplo, para nós dividir as coisas dos gêmeos, era algo muito grande. Por mais que nós quiséssemos, por mais que nós víssemos a necessidade, era mudar um comportamento que vem desde que nasceram, né? Então, a gente mudou, começamos assim, o sapato, que era uma coisa que a gente sabia que eles gostavam de ter o seu sapato, né? Era uma coisa que a roupa, assim, é muito deles pegarem na gaveta qualquer roupa. Eles, por serem meninos, talvez, eles não se importam se ontem um estava vestindo aquela camiseta e hoje o outro está vestindo. Então, o que a gente fez? Vamos começar pelo sapato. Dividimos aqui, esse é o quadrinho do Dani, esse é o quadrinho do Rafa, né? Então, a gente se adapta. Colocar em prática as coisas da preceptoria, a primeira coisa é querer. E aí você vê, eu combinei isso com a professora, mas eu consegui fazer metade disso. Tá bom, né? Para começar, tá bom. O importante é fazer aquilo, né? O que é o combinado. Por exemplo, eu combinei que eu vou tirar a mamadeira, mas não é de hoje para amanhã que eu vou conseguir. Então, uma coisa que é muito legal que a gente faz com todos, em todas as idades, mesmo o Thiago de 2 anos, nós conversamos, olha, hoje eu vou na escola falar com a sua professora. Eu marquei uma reunião para falar sobre você. O que será que nós vamos falar lá e tal, né? Para os mais velhos, eles já entendem, olha, nós vamos falar sobre você. E eles ficam esperando. E quando volta da preceptoria, a gente tem também uma conversa. Olha, nós conversamos com o seu professor e nós decidimos isso. E nós vamos fazer isso a partir de hoje. Então, nós decidimos que nós vamos tirar a mamadeira, por exemplo. Pode ser pequeno o bebê, ele entende tudo, né? Então, a partir de hoje, nós vamos começar esse processo. E aí, vai conversando com o filho, vai explicando, vai se organizando, até que, num período curto de tempo, a gente consiga colocar tudo em prática. E não se preocupar assim, mas é só isso. Ao longo do tempo, em 1 ano, nas 4, mais ou menos, né, preceptorias que a gente faz, quando chega o final do ano, a gente viu, nossa, quanto cresceu, né? Às vezes é uma coisa que a gente introduz na casa, falando, por exemplo, da transcendência, uma oração que você
que a criança aprendeu a fazer à noite com você. Né? Não tinha esse hábito em casa, mas a gente conseguiu esse hábito. Nossa, que grande esse hábito, né? Toda noite eu faço uma oração antes de dormir com meu filho. Então, é um ganho que a gente vai ver isso no futuro depois. A gente vai vendo muitos ganhos, né? Vai tendo muitos ganhos. Eu queria comentar um pouquinho depois sobre as dimensões, tá, Ivone? Só um tempinho para falar sobre isso. Mas pode falar. Não, é que realmente, às vezes tem por perfil, por temperamento também, pais e mães que querem mudar diversas coisas ao mesmo tempo, isso traz um desgaste, às vezes um estresse, e às vezes essa postura, né, esse desgaste, o desequilíbrio dos pais é pior, né, digamos assim, afeta o filho de uma forma negativa que perde o efeito positivo que queria ter com as melhorias, né, arrumando, enfim, várias coisas ao mesmo tempo, né. Então, esse autoconhecimento, né, enquanto pai e mãe, né, dos seus limites, das suas dificuldades, enfim, a verdade nos liberta, não é verdade? É isso aí. Se conhecer, então, isso eu consigo, isso aqui eu vou tentar, mas não, enfim, né? Essa simplicidade de vida, né? Sim. Posso te comentar assim, quando a gente reforma uma casa, morando nela, tem que ser aos poucos. A gente está com uma reforma aqui na minha casa também. Então, assim, você reforma cômodo por cômodo morando nela. Então, é parecido com a questão dos nossos filhos, né? A gente tem que mudar aos pouquinhos, né? Poucas mudanças. E uma coisa que a Isabel Lima me ajudou muito, assim, no começo assim, da minha paternidade, eu tenho a tendência de ser muito general, muito autoritário, regras. Ela me ensinou algo muito importante que eu nunca esqueci. E todas as demais prefeituras também, né? A Isabel foi a primeira, né? A gente conseguiu pegar a Isabel aí nas primeiras prefeitorias, que a casa não pode ser um quartel-general. Eu achei tão legal isso. Foi um grande aprendizado para mim. Que a casa tem que ser, eu gosto dessa frase, né? Um lar luminoso e alegre. A casa tem que ser acolhedora, ser gostoso em casa, né? Quando o pai chega, eu sou muito general, né? Então eu já chego já aqui as coisas sejam arrumadas no lugar. Então, é um aprendizado, né? Tem que, né, ser mais leve, né, ser mais tranquilo. Então, focar mais nos hábitos básicos, né, que são a ordem, higiene, o sono, a alimentação. Focar nisso. Mas cuidado, né? A criança que está cansada e com sono, ela não vai comer direito, ela não vai conseguir organizar os brinquedos. Então, entender a situação do filho, o momento, sabe? Então, isso ajudou muito a gente. Porque senão a gente quer tudo muito quadradinho, muito... E daí não dá, né? A gente espana a criança. Então, foi uma coisa legal, assim, que eu queria contar a vocês aí de vários aprendizados que a gente teve nesse tempo todo, né? Outra coisa importante que eu lembrei, que o meu filho mais velho é o Pedro, né? Então, quando ele nasceu, eu tive uma certa dificuldade, assim, porque ele era só da Heloísa. Eu não entendia isso. Não entendia. Então, eu chegava em casa, assim, não queria eu. Né? Eu falei, mas como que não quer ser pai, né? Então, foi engraçado. Eu quase fiz terapia, tudo, mas depois eu consegui. Daí, na preceptoria, ele ouviu algo que ajudou muito. Daí, o que aconteceu? O João Paulo, é o nosso segundo filho, ele era muito carinhoso, assim. E a gente brinca, assim, que nessa fase inicial, ele era mais meu que da Heloísa, e o Pedro, mais velho, mais da Heloísa que meu. Quando eu chegava em casa, me abraçava direto, assim. E o Pedro ficava na dele. E eu falando assim, acho que devia ser Isabel também, nos começos, né? Falava assim, eu acho que não gosta de mim, assim, né? Porque, né, ele não tem contato, né? E foi tão legal isso, porque ela falou assim, Alexandre, é questão que ele é tímido, é temperamento, é que ele é muito pegado com a mãe. Então, o que você tem que fazer? Olha o que ela me falou. Você esquece o João, passa por cima dele, entendeu? Ele é muito carinhoso, ele é muito resolvido, tal, e vai até o Pedro. Você vai até ele. E foi tão legal isso, porque mudou totalmente o nosso relacionamento. A gente tem que levar em conta que as professoras, elas atendem muitas famílias, né? E às vezes a gente acha assim, não, mas o que essa pessoa vem falar aí, dá uma ajuda aí para minha família? Mas assim, elas têm experiência de tantas famílias que elas atendem. Então, às vezes, a gente vai contar uma coisa achando que é uma coisa boba, não que é uma coisa muito grande, e na verdade é uma coisa normal, que acontece em todas as famílias, né?
E isso ajuda, então, assim, esse ouvir, né, o preceptor falando, às vezes te tira do ambiente e te faz olhar a situação familiar com outros olhos. Acho que isso é um grande ganho também que a preceptoria nos traz. Porque às vezes a gente está fechado no nosso mundinho ali da casa, preocupado com os nossos problemas, achando que a gente não está dando conta, né? E daí a professora que está em outro momento, que está convivendo com o nosso filho, que está vendo uma outra situação, pode dizer, não, mas talvez seja isso, como a Isabel falou assim, né? Talvez é o temperamento dele. É só isso, né? É tão importante isso, porque assim, se eu não resolvesse isso naquele momento, talvez eu ia levar por muitos anos essa situação que ele não era muito meu, ele não gostava muito de mim, né? Podia gerar tantas situações complicadas, como a gente vê em algumas famílias, né? Que eu não tenho afinidade com esse filho, tenho mais com aquele, ou né, relações difíceis. E hoje, assim, né? Em casa hoje, ele foi lá me abraçar, né? Sim. Então, e o João não foi, por exemplo, né? Mas tem vezes que ele vai, né? Não é isso. Mas a gente tem um ótimo relacionamento e talvez, tenho certeza que essa dica, essa orientação aí no começo, né, da infância deles, como que nos ajudou. Então, são muitas coisas bacanas aí que a gente teria para contar, como a gente é ajudado pelo colégio, pela preceptoria. Gratidão muito aí, legal. imensa aí. E essa etapa, enfim, educação infantil, fundamental, né, anos iniciais, é uma etapa, são atitudes, são esforços, muitas vezes preventivos, né, como esse exemplo que você deu, né? Então, às vezes, se o pai está um pouco mais desligado, tipo, não, isso é fase, isso vai passar, não tem, às vezes, um esforço adicional, né? Conversou com a professora, mudou a estratégia, né? Pronto, já deu outro resultado, né? Às vezes, o pai que está um pouquinho distraído, não está com essa intencionalidade, as coisas realmente vão ficando, né? Vão sendo levadas e às vezes vão crescendo, né? O problema vai crescendo, né? Então, como é importante ajudar os nossos filhos a levarem essas boas experiências, né, da infância para toda a vida, né? Porque isso resolve ou evita tantas dificuldades, né, no campo da inteligência, da afetividade, da vontade ali que, né, ali tem umas janelas de oportunidade para a gente adquirir os bons hábitos, né? Então, realmente essa experiência de vocês é muito importante realmente para inspirar outras famílias, né? Que se animem a ter esse foco, essa intenção. Me chamou muito a atenção, alguns anos atrás, a Heloísa me explicando que estava organizando as preceptorias dos filhos, e dizer, não, porque eu tenho que agendar com o Alexandre, se eu agendo sem o horário, sem o Alexandre poder participar, ele fica muito bravo. Eu falei, mas é isso mesmo. Tem mais pais assim. Aí, por isso, a hora que eu organizei o tempo, eu falei, mas é o Alexandre e a Heloísa, que vão participar aqui, vão nos ajudar com dicas, porque faz a diferença. A educação é feita de detalhes, né? São pequenas estratégias, pequenos ajustes no dia a dia, que ao cabo de um mês já faz diferença. Ao cabo de um ano, pronto, também, a família toda cresce, né? E a gente vai ter dificuldade todo dia, né? Não deu certo, tenta de outro jeito no dia seguinte, assim, né? Não pode desanimar também, né? Não pode desanimar, né, Ivone? Assim, às vezes os pais... Como a nossa live, né, que deu errado no YouTube, a gente não desanima, a gente está aqui no Instagram, estreando em grande estilo, nossa primeira live no Instagram, né? Estou muito feliz, viu? Deu errado, mas deu certo, né? A gente conseguiu um outro resultado, que foi muito legal também. Sabe que eu venho pensando aqui também, que cada ano que nós passamos na escola, nós crescemos pelo olhar das nossas preceptoras, porque cada preceptora também tem um olhar, tem um jeito, né? Tem um temperamento, tem um jeitão de ser, então a gente vê assim, às vezes a gente descobre coisas que estavam sendo vistas, por exemplo, tem alguma coisa que não está tão bem no infantil 1, no 2, no 3, mas lá no 4, a professora do 4 desvendou, talvez pelo jeito dela ser, pelo carinho, pela abertura, não sei. Então, é muito rico na nossa escola esse crescimento que a gente tem ao longo dos anos, né, nessas mudanças que nós vamos tendo de preceptoras. Vejam como é rico, assim, os pais são os mesmos, nós somos os protagonistas. Nós é que carregamos dentro de nós o que queremos para eles. E quando a gente chega num ano novo, né, um ano letivo novo, com uma nova professora, nós trazemos para elas o que nós queremos, o que nós temos. A bagagem está em nós, não está nela. Por mais que ela seja equipe da escola e participe um pouco, né?
Então, assim, se nós estamos dentro dessa preceptoria com a nossa vida mesmo, a preceptoria é a nossa vida, a gente traz o que a gente está crescendo na preceptoria conosco, a gente chega para a professora naquele ano e fala, olha, né, então nós já viemos crescendo com isso, esse ano a gente tem um projeto tal pro fulano, né? E aí, assim, é rico. E aí a gente recebe dela o olhar dela, que é diferente das outras, que agrega muito, que acrescenta muito, e temos um ano grandioso aquele ano. E aí passa outro ano. Agora nós temos a gente tem a experiência, né, de ter as professoras, mulheres, e depois nós vamos para o bosque. E aí nós vemos uma nova realidade, tão boa quanto, eu vejo, mas assim, como é diferente já o olhar feminino, o olhar masculino, e o foco, a determinação, continuamos crescendo. Então, acho assim, esse projeto de preceptoria é incrível mesmo, no colégio, na nossa vida, e nos nossos filhos. A gente vê, é nítida a diferença, vocês nos conhecem, e conhecem também as crianças, né? E a gente vê como eles crescem, como amadurecem, quando eles começam a ter o preceptor que conversa com eles, já no Fundamental 1, né, que é o nosso também, um público aqui, já acontece isso. Então, eles mesmos contam, os nossos 2 maiores contam, hoje o professor conversou comigo, a gente fez preceptoria, e ele falou tal coisa, né. Eu queria só comentar rapidamente das 5 dimensões, tá? Porque a gente tem só 8 minutos, e se a gente passa do tempo, de 1 hora, não fica salva a live. Eu estou vendo as pessoas... Sim, nós temos que salvar, isso mesmo. Para que a gente possa salvar. Então, eu queria só comentar o seguinte, né? Então, a gente trabalha na preceptoria com as 5 dimensões, né? Que é a parte intelectual, a parte física, a dimensão, né, afetiva, volitiva, que é da vontade, e a transcendente. Então, eu queria falar assim, rapidamente, olha, né, Ivone, só de falar das 5 dimensões, dá uma live inteira de 1 hora. Sim, com certeza, Então, tranquilamente. É um desafio, assim, falar em 2 minutos sobre isso. Mas eu queria dizer o seguinte, que muitos pais, tem um alerta grande para nós aqui, estão mais preocupados, ou muito preocupados, com a questão intelectual e a questão física dos seus filhos. Então, não só no nosso colégio, mas em todos, né, colégios, geralmente, assim, quero que meu filho passe no vestibular. Ele tem que saber escrever, tem que saber ler. Esse ano da pandemia, né, muitos pais estão preocupados, com razão, né? Nossa, mas ele não sabe escrever ainda, que difícil. Né? Calma, né? Calma, assim, a gente tem que perceber que são só 2 dimensões das 5. Então, a gente não pode esquecer das outras dimensões. Então, os pais não podem estar preocupados que os filhos apenas saibam coisas, saibam idioma. Eles têm que ser. Então, a gente tem que educar nossos filhos para que eles sejam boa gente, bons cidadãos. Boas pessoas. Boas pessoas, com bom caráter. Então, quando a gente... Você bem sua inteligência, né? Para o bem. Quando a gente considera 5 dimensões, nossa, como que, né, a gente eleva... Amplia o olhar, né? Amplia, né? Então, eu queria falar, assim, da afetividade e da vontade, rapidamente, assim, que se a gente não se atenta, não olha com atenção para a afetividade dos nossos filhos, e o casal estando bem, melhora a afetividade dos filhos, isso é fundamental, né? É importante isso. Mas se a gente não educa a afetividade, a gente vai ter filhos imaturos. Vamos ter filhos que não sabem se relacionar com as pessoas, vão sofrer. Se a gente não educa na vontade, né, na questão volitiva, vão ser pessoas que vão ter dificuldade de tomar decisões, não sabem decidir. Tem, de forma prática, né, para a gente estar na prática aqui, o que a gente pode fazer para educar a vontade assim, no filho pequeno, por exemplo, né? Ajudá-lo que ele saiba esperar. Nossa, se a gente conseguir fazer isso, já está... Postergar um desejo, tamanho, né? Esperar um pouco, não atender rapidamente essas situações. Alexandre, né? Eu acho que nós vamos ter outras lives aqui, porque está acabando o tempo, nós precisamos salvar, né? Pelas pessoas que não conseguiram assistir também. Eu vou agradecer, vou encerrar pelo tempo, poderia ficar mais tempo aqui, gostaria, mas vamos deixar para uma próxima. Em dezembro temos mais, tá? A gente tem uma especial para o Natal, tá? Aguardem.
E muito obrigada, viu? Obrigada, perseveramos e fomos até o fim, tá? Uma boa noite a todos e seguimos em contato. Vamos ter outras oportunidades para conversar mais sobre esse tema. Tá certo? Muito obrigada. E vamos salvar a live. O pessoal está pedindo aqui, né? Vamos salvar a live. Vamos. Só que eu não sei salvar a live, né? Eu preciso aprender a salvar a live. Ele aparece o botão na hora que fechar. Vai lá, porque você começou. Isso. Tá bom? Tchau, gente, então. Tchau, encerra e salva. Tchau, tchau. Tchau, até mais.